Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou mostrar um filme chamado O Encontro Perfeito. O Encontro Perfeito conta a história de um jovem chamado Brooks Rattigan que tem ambições de mudar o mundo. Ele idolatrava visionários como Steve Jobs e Elon Musk e queria ser como eles. Ele muitas vezes expressa seu desejo de mudar o mundo enquanto explica os passos que ele tomará para tornar o mundo um lugar melhor, inclusive para seu melhor amigo, um jovem chamado Murph. Um dia, seu professor perguntou a Brooks por que ele era tão ambicioso em mudar o mundo. Ele disse que este mundo precisa mudar para ser melhor. Ao ouvir a resposta de Brooks, seu professor pareceu insatisfeito e pediu que ele melhorasse sua redação conhecendo e explorando melhor a si mesmo. Brooks, que deseja cursar a Universidade de Yale, trabalha meio período em um restaurante de fast food com Murph. Ele contou a Murph sobre sua redação, que o professor achou que não era boa e deveria ser melhorada. Não muito tempo depois, um dos colegas de classe de Brooks, R.S., veio ao restaurante com seu amigo. Brooks ouviu R.S. dizer a seus amigos que estava relutante em acompanhar seu primo ao baile, mas seu tio continuou empurrando e prometeu dar-lhe algum dinheiro. Brooks então se ofereceu para levar e acompanhar o primo de R.S. ao baile, desde que R.S. estivesse disposto a emprestar-lhe seu carro de luxo. Ao ouvir isso, R.S. concordou porque não queria acompanhar seu primo. Naquela noite, Brooks, que dirige o carro de luxo de R.S., liga para Murph e diz que o carro é extraordinário. Mas Murph respondeu casualmente, dizendo que era apenas um carro. Brooks finalmente chegou à casa do tio de R.S., Jerry Lebeno, que o cumprimentou muito gentilmente. Ele foi então convidado para casa e apresentado à esposa de Jerry, Lilia, e à filha de Jerry, prima de R.S., Célia, que iria dançar com ele. Jerry e Lilia não pareciam preocupados em deixar sua filha sair com Brooks porque eles ficaram impressionados com sua aparência e comportamento gracioso. Célia diz que R.S. realmente não quer acompanhá-la ao baile, mas Brooks diz que seria mais divertido se ela fosse com ele do que com R.S. Brooks e Célia finalmente chegam ao baile da escola de Célia, onde Brooks fingirá ser o namorado de Célia. Eles então dançaram juntos e pareceram aproveitar a atmosfera antes de, finalmente, Brooks ficar fascinado por uma linda garota até que, sem saber, machucou a perna de Célia. Quando ele estava comprimindo a perna torcida de Célia, uma linda garota que o fascinava veio até eles. Brooks então a convidou para conhecer e descobriu que a garota se chamava Shelby Pace. Shelby é amigável com ele e convida Célia e Brooks para participar de uma festa em sua casa. Célia não prometeu que iria à festa, embora Brooks dissesse o contrário. Depois disso, Brooks levou Célia para casa e eles discutiram um pouco sobre Shelby. Brooks então é pago pelo pai de Célia por estar disposto a acompanhar sua filha ao baile e trazê-la para casa em segurança. Inesperadamente, Brooks recebeu uma recompensa bastante grande, que foi apenas uma pequena mudança para a rica família Lebeno. Brooks então devolveu o carro de luxo que ele havia emprestado e perguntou a R.S. sobre onde ele conseguiu dinheiro suficiente para comprar o carro porque, até onde Brooks sabia, ele não vinha de uma família rica como Célia. Mas R.S. avisou Brooks para não se intrometer em seus negócios e disse a ele para fazer menos perguntas e trabalhar mais. Percebendo que ele tem potencial para ser o par perfeito para qualquer pessoa, Brooks então pediu a Murph que criasse um aplicativo onde ele pudesse oferecer seus serviços a mulheres. Ele fez isso para arrecadar dinheiro para estudar na Universidade de Yale, mesmo sem bolsa de estudos. Murph então concordou com o pedido de seu amigo e fez a inscrição. Ele até adicionou um recurso de lembrete para notificar Brooks sobre seu progresso financeiro, oferecendo serviços de namoro para tornar seus sonhos realidade. No dia seguinte, Brooks recebeu uma mensagem de que havia sido aceito na Universidade de Connecticut. No entanto, ele não parecia animado porque seu sonho era Yale. Brooks então começou a descobrir sobre Shelby por meio de suas contas de mídia social. Por outro lado, Brooks começou a receber pedidos de namoro pelo aplicativo de Murph. Seu primeiro encontro foi acompanhar uma mulher a uma exposição de pintura. Depois disso, ele teve que se tornar um tenista competindo no grupo de duplas mistas. Ele parece gostar de seu papel como o encontro perfeito para muitas mulheres e as faz sentir-se felizes, mesmo que apenas temporariamente. A capacidade de Brooks de mudar de aparência, mesmo fazendo pesquisas anteriores para que sua aparência seja perfeita e não decepcione, é um ponto importante que o faz receber muitos pedidos para namorar essas mulheres. Por causa disso, ele está cada vez mais perto de realizar seu sonho de estudar em Yale. Célia então liga para Brooks e diz a ele que gosta de um jovem chamado Franklin e pede a Brooks que a acompanhe a uma festa na casa de Shelby, onde ela
ela pretende atrair a atenção de Franklin deixando-o com ciúmes. Como ele se encontraria novamente com Shelby, Brooks concordou imediatamente com o pedido de Celia. Chegando lá, Celia entrou em pânico quando confrontada por Franklin, mas Brooks conseguiu acalmá-la e ajudá-la para que ela pudesse ter uma conversa privada com Franklin. Brooks então foi até Shelby e a cumprimentou. Shelby perguntou se ele não estava com ciúmes de ver Celia sozinha com outro homem. Brooks disse que não se importava porque ele e Celia confiavam um no outro. Depois disso, Celia diz a Brooks que ela está saindo com Franklin e pretende anunciar seu falso término na frente de muitas pessoas, incluindo Franklin e Shelby. Brooks aprova o plano de Celia porque pretende ter Shelby como namorada quando for aceito em Yale. Celia então disse a Brooks que ela poderia ajudá-lo a ser aceito em Yale porque seu pai tem um relacionamento razoavelmente próximo com o chanceler da Universidade de Yale. Embora Celia não tenha prometido nada a Brooks, ela prometeu contar ao pai sobre o desejo de Brooks de entrar em Yale. Brooks parecia feliz e agradeceu por estar disposta a ajudá-lo. Chegando em casa, Brooks foi questionado por seu pai por chegar em casa muito tarde da noite, mas Brooks acabou de dizer que ultimamente, ele tem estado ocupado com as atividades da escola e às vezes tem que ir às festas de seus amigos. Seu pai pareceu entender o motivo. No dia seguinte, Brooks conta a Murphy sobre Shelby e a festa festiva que ele participou e que ele está apenas a poucos passos de realizar seu sonho. No entanto, Murphy não parece realmente responder a ele e diz que recentemente eles raramente passavam tempo juntos apenas para sair ou discutir o assunto na escola. Ao ouvir isso, Brooks tirou um tempo para sair com Murphy nos fins de semana. Naquela noite, quando Brooks estava em um encontro com uma garota, onde ele teve que fingir ser um bad boy na frente dos pais dela, ele recebeu uma ligação de Celia dizendo que ele foi convidado a participar de uma entrevista para o vestibular da Universidade de Yale. Ele ficou feliz em ouvir isso. No dia seguinte, Celia pega Brooks em sua casa e pretende levá-lo para Yale. Ao chegar, Brooks foi convidado a comparecer ao escritório do reitor, onde o homem o entrevistou sobre seu desejo de ingressar em Yale. Como Brooks estava se preparando há muito tempo, o reitor pareceu impressionado com a apresentação de Brooks e achou que ele era o candidato perfeito para entrar em Yale. Depois disso, Brooks foi solicitado a enviar os documentos necessários para se matricular em Yale, e eles o notificariam por correio se ele fosse aceito em Yale ou não. Quando ele estava prestes a ir para casa, ele revelou a Celia que ele havia feito algumas pesquisas sobre Yale, o que era parte de seus esforços para ser aceito em Yale. Ele disse que se inspirou em Reese, que trabalhou duro para conseguir o carro de luxo. Ao ouvir isso, Celia ficou chocada e disse a Brooks que Reese ficou com o carro de luxo porque ele descobriu que seu pai tinha um caso. Então seu pai deu o carro de luxo para que Reese permanecesse em silêncio. Celia então disse a Brooks que sempre foi considerada uma garota durona por seus pais. Na verdade, ela muitas vezes tem medo de mostrar sua verdadeira identidade. Brooks, Celia e Murphy jantam junto, onde Murphy conta a Celia sobre Brooks, que vem de uma família desfeita, então ele tem ambições de se tornar uma pessoa de sucesso e mudar o mundo. Os pais de Brooks são divorciados, e sua mãe se casou novamente com um homem rico e tem 2 filhos. Ela até enviou um cartão de Natal para Brooks, ostentou sua felicidade com sua nova família e ignorou completamente os sentimentos devastados de Brooks após o divórcio de seus pais. Celia então levou Brooks para casa e os dois pareciam felizes. Para encurtar a história, Celia finalmente namorando Franklin. Eles se envolvem em uma conversa casual sobre o relacionamento de Celia e Brooks, que Celia considera um relacionamento moderno que não tem direitos um para o outro. Franklin pareceu aliviado ao ouvir isso porque ele estava realmente interessado nela. No entanto, Celia parecia um pouco cansada quando Franklin falou sobre si mesmo e seus hobbies, embora ela não tenha mostrado isso abertamente. Depois de conversar mais com ele, ela finalmente percebeu que ele não era a pessoa certa para ela. No dia seguinte, Brooks liga para Celia e pergunta sobre seu encontro com Franklin. Ela diz que o encontro foi bom, e não contou a ele sobre ela mesma, sentindo que Franklin não era a pessoa certa para ela. Celia e Brooks vão para o baile, onde realizarão um plano dramático de a falsa separação, na frente de todos. No entanto, quando eles fingiram ter uma grande briga na frente de todos, Celia ficou magoada com as palavras de Brooks e deu um tapa nele. No entanto, Brooks assumiu que era apenas uma encenação e não se importou. Depois de finalmente terminar com Celia, Brooks se aproximou de Shelby, onde então ela beijou Brooks e pediu que ele a acompanhasse. No dia seguinte, Brooks recebe um pedido para um encontro com uma velha, na qual ela simplesmente pede para ele acompanhá-la para um passeio no parque. No entanto, ele recebeu conselhos inestimáveis sobre amor e vida dela. Quando Brooks vai a um restaurante de fast food para trabalho, ele fica chocado quando não encontra Murphy lá e é substituído por um homem chamado Toby, que diz a ele que Murphy estava desapontado com ele, que ele considerava uma pessoa que só se importa com ele mesmo. Uma noite, Brooks e Shelby vão a um baile, onde ela revela seus planos para o futuro: estudar em Harvard, trabalhar na principal empresa de sua família e começar
começar seu próprio negócio. Brooks imediatamente percebeu a diferença social entre eles e depois se sentiu inferior. Embora Célia venha de uma família rica, ela nunca fala sobre a riqueza de sua família ou age como uma pessoa rica como Shelby. Na festa, Brooks acidentalmente encontra Leia, uma garota que está usando o seu aplicativo para praticar namoro. Ela então revela a Shelby sobre o aplicativo de Brooks e agradece a Brooks por ajudá-la. Ao ouvir isso, Shelby parecia cansada do tema do aplicativo Brooks de oferecer serviços de namoro a várias mulheres. Brooks finalmente revelou a Shelby que ele não veio de uma família rica como ela sempre acreditou e disse que fez a inscrição porque precisava de muito dinheiro para estudar em Yale. Shelby irritado e desapontado então chamou Brooks de mentiroso e o deixou. Brooks então se aproximou de Célia, que estava na festa, e a convidou para dançar com ele, mas ela recusou, dizendo que não era uma reserva e depois o deixou. Brooks decide ir para casa e conversar com seu pai sobre o que está acontecendo em sua vida. Seu pai o lembra que ninguém realmente sabe quem eles são e admite a Brooks que ele está orgulhoso de quem seu filho está se tornando. Enquanto vai para a cama, Brooks liga para Murphy, tentando se desculpar, mas não houve resposta dele. Brooks recebe outro pedido para um encontro, mas o cancela imediatamente. No dia seguinte, na escola, RS diz a Brooks que ele pode pegar emprestado seu carro de luxo se quiser sair com a namorada, mas Brooks recusou, dizendo que era apenas um carro. Brooks então escreveu uma carta e pediu a Célia que viesse vê-lo. No dia seguinte, Brooks e Célia finalmente se encontram. Brooks revela a Célia que parou de aplicativos de namoro e decidiu aceitar a oferta de estudar na Universidade de Connecticut. Se ele tem que fingir ser outra pessoa para ir para Yale, ele não quer ir. Ele fez as pazes com Murphy e deu uma carta que havia escrito anteriormente para Célia, na qual Brooks refletiu sobre como suas ambições anteriores eram dirigir os carros mais luxuosos, ir para as melhores escolas e namorar as garotas mais bonitas. Mas ele percebeu que a ambição fez dele um mau amigo, um filho ingrato e uma pessoa obcecada por si mesma. Brooks então escreveu que os momentos em que ele pode ser ele mesmo e o que ele é são quando ele está com Célia e sempre quer estar com ela. Naquela noite, Célia visita Brooks em casa e pede desculpas por dar um tapa nele. Os dois então vão para um restaurante de sanduíches lindamente decorado para a festa, onde Murphy revela que teve a ideia de decorar o local. Ele então disse que estudaria na Universidade de Connecticut. Brooks finalmente faz as pazes com Célia, compartilhando um beijo e dançando juntos até o final do filme. A moral que pode ser aprendida com este filme é ser você mesmo para obter seu verdadeiro amor, porque somente as pessoas que realmente nos amam podem aceitar todas as nossas deficiências e pontos fortes. Somos ensinados a não ter medo de sonhar em alcançar tudo o que queremos. Seja qual for a sua formação, não tenha medo de sonhar. Em vez disso, sonhe o mais alto que puder, desde que você equilibre isso estudando, trabalhando duro e rezando para que seus sonhos se tornem realidade em breve.